A Lua, podemos oferecer orientações quanto ao sono, amamentação, introdução alimentar e etc? Lua, com cautela, tá? Excelente a sua pergunta. E ela me possibilita responder uma coisa que algumas pessoas que trabalham nessa área se esquecem. Nós somos psicólogos, tá? Nós não somos nutricionistas, nós não somos enfermeiras obstétricas, nós não somos médico, tá bom? Então, com cautela, isso é muito importante. Por quê? Algumas pessoas confundem, né, psicólogo perinatal, por exemplo, com consultor de amamentação. Confundem psicólogo perinatal com doula. Confundem psicólogo perinatal com consultor do sono. Percebe? Ou confundem psicólogo perinatal com, como é que chama? Que faz massagem na gente? Fisioterapeuta, tá? São informações que você só pode passar se realmente você estiver apta para isso. Se você não estiver apta para isso, você não pode passar essas informações, tá? Alimentação, o profissional que cuida da alimentação não é o psicólogo, portanto, não é o psicólogo perinatal. O psicólogo perinatal não é um psicólogo bariátrico, não é um psicólogo, sei lá, de emagrecimento, sei lá do que, não sei nem dizer que se existe o bariátrico eu sei que até tem, né? Mas outras especialidades aí, por exemplo, psicólogo e nutrição, deve existir, mas eu desconheço até, posso até estar inventando aqui um novo nicho para o psicólogo, tá? Mas o fato é que a gente não deixa de ser psicólogo. A nossa atuação é de psicólogo sempre, tá? Isso eu preciso deixar muito claro, porque muitas pessoas realmente confundem isso. Muitos psicólogos que são doulas, elas acham que sabem de psicologia perinatal, lê do engano. A maioria das doulas que são psicólogas e entram no meu curso, por exemplo, elas falam o quê? Né? Agora eu entendi, né, a diferença. Eu tava achando que eu podia e não posso. O que eu sei é totalmente diferente disso aí que você tá me passando aqui no curso, tá? Por isso tá assim de doulas que são psicólogas nesse meu curso, né? Porque agora elas estão aprendendo que existe uma diferença entre ser doula e ser psicóloga. Quando a gente fala de psicologia perinatal, nós estamos falando de profissão do psicólogo, estamos falando de profissão de ações privativas ao psicólogo, tá bom? É aquilo que é privativo ao psicólogo. Portanto, a gente até sabe que comida saudável faz bem para toda a gestação e para todas as pessoas, né? A gente sabe que a alimentação saudável é bom para tudo, não é? A gente sabe. Então, quer dizer, se alguém falar para você, olha, eu posso comer uma maçã? Se você tiver garantia do que você vai falar, tudo bem, você pode dizer para ela, não, então você pode comer uma maçã. Agora, se você não sabe se ela tem diabetes ou não, se você, sabe, não tem... Não, você não é nutricionista, então não diga para ela que ela pode comer maçã, porque ela pode ter uma diabetes gestacional e o caso dela ser grave e comer uma maçã, por exemplo. Eu nem sei se isso é ou não, porque eu não sou nutricionista, eu sou psicóloga, eu tô só te dando um pequeno exemplo, que nós vamos continuar sendo psicólogas. Então a nossa atuação não é essa de ficar falando de sono, de ficar falando de amamentação, de ficar falando de alimentação. Não é esse o nosso foco, tá? Obviamente nós temos psicólogas que são nutricionistas, né? Que tem duas formações. Ou nós temos psicólogas que fizeram um curso para serem consultoras do sono, para serem consultoras da amamentação, por exemplo, tá? Então não tem nada de errado, porque você tem um curso sobre isso. Você tem um certificado que você é consultora do sono, que você é consultora da amamentação. Então você tem esse certificado. Então na hora que você estiver atendendo como psicóloga aquele cliente e diante de alguma situação que ele apresentar, você se sentir segura para poder fazer uma intervenção, porque você já tem um curso prévio sobre isso, tudo bem, tudo ok de você fazer. Mas o psicólogo perinatal, ele não tem obrigação absolutamente nenhuma de saber sobre sono, de saber sobre alimentação, nutrição
E tudo sobre a amamentação. Algumas coisas nós temos obrigação, sim, né? Que são coisas elementares, básicas, como a importância do colostro, a importância da amamentação na primeira hora, a importância da amamentação até os 6 meses de vida, sem nenhum complemento alimentar. Agora, como lidar com mastite? Como desempedrar o leite? Como... Não, isso a gente não tem obrigação absolutamente nenhuma de fazer. Nós não somos enfermeiras, não somos médicos. Tá? Então, Lua, agradeço muito a sua pergunta porque me deu a oportunidade de poder falar isso para vocês logo de cara já, né? Porque infelizmente sim, existem algumas pessoas que acabam confundindo os papéis, tá? E eu gosto muito da gente separar as coisas porque o que é da profissão do outro é do outro, né? E infelizmente a gente vê pessoas se aventurando a ter um tipo de conhecimento e se meter lá na alçada que não é da nossa profissão, né? E acaba se intrometendo e pode fazer caca, né? Como o exemplo da maçã que eu acabei de dar aqui, por exemplo, tá bom?